Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que a graça e a paz de Cristo esteja sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 27, assim diz a palavra. Jesus, porém, olhando para eles, disse para os homens: é impossível, mas não para Deus, porque para Deus todas as coisas são possíveis. Porque para Deus todas as coisas são possíveis. Amados, queridos ouvintes desta palavra, esse versículo glorioso, a qual o Senhor Jesus nos diz que para Deus tudo é possível, está no contexto do ensinamento e orientação a um jovem rico que se aproxima do Mestre. O Mestre Jesus estava a caminho de Jericó, quando um jovem rico, trajando com certeza roupas com franjas azuis, porque o azul era uma cor raríssima, só produzida por pigmento de moluscos. Era a roupa da nobreza, era a roupa em que quem tinha condição assim se vestia. E um jovem rico, trajando tais roupas, aproxima-se de Cristo e, se aproximando de Jesus, ele, observando as prescrições rabínicas, chega em particular e sauda o mestre de bom. Era um jovem que observava a lei, era um jovem que, observando as orientações dos mestres e rabinos daquela época, queria encontrar salvação para a sua alma. Então ele pergunta para Jesus o que precisava fazer para ser salvo, o que precisava fazer para obter a vida eterna. E Jesus logo pergunta a ele o que ele fazia dos mandamentos, se ele conhecia a lei. E ele disse: sim, conheço os mandamentos, observo os mandamentos desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para aquele jovem, que sinceramente observava os preceitos da lei desde a sua mocidade, o texto nos diz, no versículo 21 do capítulo 10 lido, que Jesus amou aquele jovem. Jesus o amou muito forte. É muito bom quando nós encontramos na Bíblia Sagrada um versículo como esse, onde nos diz que Jesus amou tal jovem. Mas, mesmo amando aquele jovem pela prática de observar a lei, Jesus disse para ele que faltava uma coisa. Faltava tirar de seu coração o amor às riquezas. Faltava pegar as riquezas que ele tinha e entregar aos pobres, ou seja, distribuir entre os pobres necessitados, e seguir somente a Cristo em seu ministério. Uma palavra que para aquele jovem que tinha muitas condições, que tinha muitas riquezas, não foi bem aceita. Afinal de contas, ele, como observador dos ensinamentos rabínicos, ele tinha sido ensinado que as bênçãos de Deus acompanhavam a vida do homem. Ele tinha sido ensinado pelos rabinos daquela época que quanto mais próspero, que quanto mais abençoado, que quanto mais riqueza tivesse o homem, mais manifestava o favor de Deus em sua vida. Só que Jesus fala diferente. Jesus diz para ele que as riquezas a qual ele atribuía como sendo favor e bondade de Deus deveriam sair de seu coração, e ele deveria seguir ao Galileu, ao Nazareno, e ajudar os pobres com suas riquezas. Esse jovem não consegue se desfazer do amor às suas riquezas. Naquela época,
a propriedade, as riquezas era algo bem tratado entre as famílias, era algo que só podia ser decidido com o aval da família. E esse jovem, vendo que não poderia se desfazer de suas riquezas, daquilo que era de sua família também, ele fica triste e ele vai embora. E então, este jovem indo embora, os discípulos do Senhor Jesus Cristo olham para ele, observam as palavras de Jesus e então eles dizem: quão difícil é alguém ser salvo. Jesus então diz que é mais fácil um camelo passar pelo fio de uma agulha do que alguém que confia em suas riquezas entrar no reino de Deus. Jesus estava dizendo, amados, que quando confiamos em nossas posses, que quando confiamos em nossas riquezas, que quando confiamos em nossa área de influência, dificilmente alcançaremos o reino dos céus. Porque quando nós deixamos o nosso coração se encher de riquezas dessa terra, nós deixamos de buscar as riquezas que estão lá no céu, preparado por Deus para nós. E é necessário que primeiramente busquemos as coisas do alto, as coisas de cima, para que as demais coisas nos sejam acrescentadas. Não devemos encher o nosso coração com riquezas desta vida e depois buscar as do alto, não. Primeiramente você busca as coisas do alto, primeiramente você segue a Deus, primeiramente você pratica o primeiro mandamento, que é amar a Deus com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e depois as demais coisas nos serão acrescentadas. Este jovem não conseguia colocar em primeiro lugar o reino dos céus, para que depois as riquezas viessem. Para ele, em primeiro lugar, estavam as riquezas. E por isso ele não pôde encontrar nas palavras de Jesus salvação. E Jesus dizendo para os seus discípulos que era difícil alguém se salvar confiando em suas riquezas, os discípulos se admiraram muito e disseram: quem poderá, pois, salvar-se? Mas por que os discípulos expressaram-se dessa forma, dizendo que seria difícil alguém salvar-se? É porque, como já dito anteriormente, os ensinos da época, os rabinos da época ensinavam através do judaísmo que quanto mais próximo fosse o homem, mais significava que Deus o estava amando. As riquezas naquela época eram anunciadas e propagadas entre os saduceus e os demais como sendo símbolo da presença de Deus. E Jesus aqui nos mostra que as riquezas podem ser dadas a nós, mas que em primeiro lugar deve estar o amor à sua obra, o amor ao reino do céu, o amor e a obediência ao Senhor Jesus. Quando Jesus disse aos discípulos que é difícil para os ricos entrarem no reino de Deus, ficaram maravilhados, ficaram ali sem saber o que fazer, sem entender o que Jesus estava querendo dizer. Mas Jesus estava dizendo isso, Jesus estava afirmando justamente isso, que não devemos colocar em primeiro lugar as riquezas. Seja a tua riqueza física, material, financeira, sentimental, riqueza ou tesouro, não significa só ouro, não significa só prata, não significa só uma boa casa, não significa só um carro. Às vezes existem riquezas que vêm ao nosso coração tão simples, para muitos, mas para nós são riquezas. Riquezas que nos tiram da presença de Deus. E Deus está dizendo para nós, em primeiro lugar, o reino do céu e a sua justiça. Então, quando os discípulos de Cristo se perguntam quem, pois, poderá se salvar, quem, pois, poderá alcançar salvação, se ela é difícil até para aqueles que guardam os ensinamentos, para aqueles que guardam a lei. Jesus diz: olha, para os homens é impossível, mas não para Deus,
porque para Deus todas as coisas são possíveis. Jesus estava dizendo que é impossível que o homem encontre salvação por seu mérito, por suas forças, por suas riquezas. Jesus estava dizendo que o homem não pode salvar-se somente pela força de seu braço ou pela sua influência, mas que a impossibilidade do homem de encontrar salvação, ela esbarra no poderio de Cristo. E quando o homem afirma ou reconhece que não pode fazer nada, aí Deus faz o impossível. Porque para Deus não há impossibilidade, todas as coisas para Deus são possíveis. Este texto sagrado que nós lemos, ele está falando de salvação. Está falando que Deus tudo pode fazer. Deus pode fazer o impossível. O texto está falando que Deus é o único que pode salvar o homem. Mas hoje eu quero trazer uma palavra dentro deste versículo ao seu coração, de que aquilo que você não pode fazer, que a sua impossibilidade, ela vai esbarrar na potência de Deus. Quando as portas se fecharem para você, quando a cura parecer que não vem mais, quando as portas parecerem que não vão mais se abrir, quando você chegar numa situação em que você diga em seu coração que não pode, que é impossível para você, lembre-se, para Deus todas as coisas são possíveis. Deus não tem limite, Deus não tem começo e nem fim. Deus simplesmente é Deus, Ele tudo pode fazer. Neste dia, saiba que Deus pode te curar. Deus pode acalmar a tempestade da tua vida. Deus pode trazer alívio ao teu coração. Deus pode restabelecer a tua família. Deus pode restabelecer o teu ministério. Deus pode restabelecer as tuas finanças. Deus pode restabelecer a tua saúde por completa. Deus pode trazer de volta o teu filho, o teu esposo, a tua esposa. Deus não conhece limite. Para Deus tudo é possível. Jesus estava falando de salvação no texto que nós lemos, quando ele diz que para o homem é impossível, mas para Deus tudo é possível. Mas pegando o gancho desse versículo, de que para Deus tudo é possível, esta manhã eu lhe digo, a vitória é possível em sua vida através do nome de Jesus. A palavra diz que tudo que nós pedirmos com fé, no nome de Jesus, nós alcançaremos. Então, no nome de Jesus, veja o impossível, receba o milagre, receba a sua bênção, receba a sua cura. No nome de Jesus, acredite naquilo que está sendo dito que é impossível. Por mais que você não tenha mais força, acredite, porque o seu Deus é especialista em realizar impossibilidades. Ora comigo. Senhor Deus, graças te damos, ó Pai, pela tua palavra. O Senhor é o único que pode salvar o homem. O Senhor é o único que pode trazer salvação. A lei não pode salvar, o dinheiro não pode salvar, a influência não pode salvar, a bondade não pode salvar, mas somente o Senhor que morreu por nós na cruz do Calvário nos pode salvar, nos pode dar vida, nos pode curar. E nesta manhã, ó Pai, nós te pedimos que o Senhor realize os milagres em nossa vida. Aquilo que nos é impossível, é possível a Ti, ó Pai. A Tua palavra diz no livro de Isaías que o Senhor tudo pode fazer. Então, meu Pai, realiza o milagre em nossa vida esta manhã. Realiza o milagre em nossa vida esta tarde, esta noite, que esse dia seja um dia de milagre. Quebra, Senhor, os cadeados, as correntes que estão trancando a nossa cura, que estão trancando a nossa vitória. Meu Deus, que toda hoste demoníaca caia por terra e que o Teu nome seja, Senhor, glorificado em nossa vida. Faz o milagre. No Teu nome nós acreditamos que tudo é possível por fé. No nome de Jesus, assim, ó Pai, faz o milagre em nossa vida. No nome de Jesus. Amém.